Família, uma instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Está a começar o programa Mais Família. Olá, caro ouvinte, já está no ar o seu programa de eleição, esse que leva até si assuntos pertinentes que dão que falar. Tudo porque todas as famílias se revêem em cada tema aqui abordado. Por essa razão, não troque de sintonia. Nós queremos contar com a sua agradável companhia. Então fique ligado à Rádio Adventos, em especial ao programa Mais Família. Como é que você está? Todos os dias nós gostamos de saber como é que você passou a noite, como é que está a sua família. Acreditamos que com o tema que vamos abordar hoje, nós queremos perguntar assim: alguém te chateou de manhã? O marido chateou ou a esposa? A irmã ou o primo? A família em si? Algumas vezes nós nos deparamos com essa situação. Famílias que não lidam bem, marido e mulher que não lidam bem, filhos que não lidam com o pai, filhos que não lidam bem com a mãe. São situações inexplicáveis. Na verdade, nós somos famílias e não devemos ter esses limites entre nós, com a nossa família, porque nós, quando nos encontramos sozinhos, somos indefesos. Mas já a família junta, a família unida, ninguém nos derruba. Hoje vamos falar sobre relações familiares e seus desafios. E, querido ouvinte, você sabe quem são os nossos doutores que estão em estúdio? Estão aqui dois que você conhece muito bem. O doutor Daniel Adelino e o doutor Tosé Angelino. Os nomes até quase que rimam. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Mais Família, doutores. Doutor Angelino, como está? Tudo bem. Parece estar distraído. De facto. As pessoas quando vêm documentadas assim, hoje eu vou falar, ficam um pouquinho distraídas. Na verdade, confundi Adelino com Angelino. Né? Pois é, eu disse, parece que os nomes rimam. Exato. Normalmente me tratam pelo primeiro ou último nome, ou Tosé ou Chilave. Não é? E pronto, a Angelino soa assim a Adelino, e como tem aqui o contra Adelino no estúdio. Mas não há problema algum em tratar de Angelino? Absolutamente. Ou prefere que seja... Não. São 4 nomes e eu gosto de todos eles. Tosé, Angelino, Isaías, Chilave. Todos eles com muito prazer. Quando precisar trocar é só avisar. A Rádio Adventos não brinca em trabalho, troca logo. sem problemas. É um prazer estar aqui num espaço de partilhas e, acima de tudo, de aprendizado. E é sempre uma bênção, não é, estar aqui a partilhar experiências, a partilhar saberes com os colegas de painel, que aproveitamos aqui a oportunidade da parceria, e, acima de tudo, com os ouvintes, porque acreditamos que eles estão nos ouvindo ou têm nos ouvido e têm manifestado também, né, as suas opiniões junto dos canais oficiais. Ok. Se calhar alguém vai dizer, mas e quem acabou de falar agora? Aqueles que sintonizam um pouquinho mais tarde. Querido ouvinte, é o Dr. Tosé Angelino. O nome dele rima com o Dr. Daniel Adelino. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, é uma bênção estar cá. Que bom. E eu agradeço. Que bom. Nós também, a equipa do Mais Família, agradece bastante pela vossa presença. Muito bom. Hoje vamos falar sobre relações familiares e seus desafios. Será que há mesmo desafio dentro das relações familiares? Isso é para cada um dos doutores. O doutor Adelino vai falar primeiro, depois o doutor Tosé também vai dar o seu contributo. Só nessa questão, há desafios? Somos famílias, desafios. Nos amamos. Por que esses desafios? Desde que a raça humana ficou sem o privilégio de coabitar com os santos anjos e Deus no Jardim do Éden, desde que nos foi dado a ordem de sair do Jardim do Éden, os grandes desafios começaram. Desafios intrapessoais e desafios interpessoais. Eles todos começaram. Então temos desafios até hoje, sim. É uma raça que está caída no pecado, sujeita a violar os preceitos divinos, andar na contramão das orientações daquele que nos criou. Então tem que ter desafios. Naturalmente, tem que ter muitos desafios. Doutor Tosé.
Sim, há desafios, partindo do princípio de que a família é um grupo de indivíduos, é um grupo de pessoas, cada uma com suas características singulares, individuais, até aquelas famílias consanguíneas, já que hoje se calhar conheceremos outro tipo de família, mas cada um com suas características e com seus conflitos. E os conflitos interpessoais, como dizia aqui o Dr. Adelino, estes depois acabam sendo não é, interpessoais, ou seja, saem de nós e são por arrasto distribuídos aos outros e acabamos entrando em choques. Ou seja, os conflitos são inerentes aos seres humanos. A partir do momento em que o pecado entra, uma das características do ser humano é conflito. Ninguém pode estar em paz permanente. Aí não estaríamos neste mundo de pecado. Se estivéssemos em paz permanente, precisávamos desconfiar, né? Alguma coisa não estaria bem. No Camama e no Benfica, no cemitério, aí sim, estamos em permanente descanso. Aí tem paz. Aí bem dito. Mas mesmo assim, há quem diga, mas depois da morte, meu Deus, o que é que tem ali? Eles quando são depositados ali, será que não há alguém que bata? Há um juízo que vem lá, depois da morte é um juízo. Há um juízo. É uma paz temporária, porque quando o Salvador deixa tudo e está a dormir. Exatamente. Aí... Lutem, continuem a lutar, que eu ainda vou dormir. É convosco, aguardando pelo meu Salvador. Eu diria que os conflitos, né, são inerentes ao ser humano e esses não deviam ser problemas. Na verdade, o grande problema é a gestão desses conflitos. Pois é. Mas mesmo assim, a família é a base. É. E é nela onde encontramos esses desafios. Por quê? As razões são muitas. Antes de irmos para as razões, já que os nossos ouvintes que estão a nos ouvir, muitos deles não compreendem quando nós falamos que o descanso é só na sepultura, então eu queria ser um pouco generoso, deixar um texto de Eclesiastes 9, versículo 5, só para tranquilizar o coração de quem está aflito, deve ter o seu parente. Alguns dizem que os parentes estão lá no céu a nos olhar, a nos acompanhar. Então, Eclesiastes 9, versículo 5 diz que porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tão pouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. E eu gosto do sexto, diz assim, até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, na sepultura, o nosso argumento que descansa na sepultura mas é como disse o Dr. Tosé, é por um instante, um instante, porque daqui a nada Cristo volta e eles ressurgirão. Ali vai interromper o silêncio. Depois vamos ver quem investiu para a vida eterna. Exato. E quem investiu para a perdição eterna. Ok. Então agora voltamos para os vivos, não é? Agora vamos para os vivos. Voltamos para os vivos. Mas por que as relações familiares existem desafios? Por que nessas relações existem desafios? Será que eu posso falar ou Dr. Tosé? À vontade, pode falar, Dr. Tosé depois responde. Seria bom que falasse, depois eu vou dar também uma chega. Sim, senhor. Por que na família? Bem, existem muitas instituições sociais, não é? Mas a ciência especifica 3 como sendo as mais importantes, não é? A família, a igreja e o mercado, neste caso. A família é o centro de qualquer sociedade. E eu, quando estava a estudar um bocadito sobre este tema, um dos textos do qual muito passeei foi o texto que sugere a honrar o pai e a mãe. E eu me perguntei, mas Deus, ao atribuir os 10 mandamentos, por que sugere, por que orienta, melhor dito, a honrar o pai e a mãe, sabendo que o pai e a mãe são os protagonistas da família, são os pilares, são o topo da família, e a partir a orientação dos pais aos filhos devia ser de forma vertical, faça. Automática. Exatamente, parece que é automática. E até porque a ciência também nos tem dito que a pessoa é um conjunto de características, né, que são as hereditárias e adquiridas. Era suposto o filho ser pelo menos 80% dos pais
e 20 das adquiridas ali da rua. Mas não, honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias. Há aqui uma espécie de previsão, não é? Previsão de desvio, se a expressão me permite, dos filhos ou da família. Uma espécie de desestruturação da família. Quando dizíamos que o conflito, a família é inerente à vida, o Dr. Adelino falou sobre o pecado, o impacto que o pecado, sendo essa a principal instituição de qualquer sociedade, é ali onde nascem as pessoas, é ali onde saem todas as pessoas que circundam o mundo, vêm de uma família, vêm de um pai e de uma mãe. Não existiria outro caminho, outro campo para se discutir senão a família. E o diabo investe fortemente na família. O diabo faz questão de todos os dias desestruturar a família. Ora, a base do conflito das pessoas e das sociedades hoje é a família por conta disso. Porque sabe-se que uma família desestruturada é uma sociedade destruída. Destruída. É verdade. E as pessoas quando saem da família, quando saem daquele circuito familiar, aquilo que eles levam para a rua é o que vivem dentro da família. O fulano é gatuno, claro. Onde é que começou? Já teve indícios lá na família. O fulano é bem educado. Olha como é que ele trata o pai, como é que trata a mãe, como é que trata os irmãos. Então a base é, sem sombra de dúvidas, a família. E é o alvo a bater pelo diabo. Okay. Doutor Adelino? Bem, é interessante a abordagem que o doutor faz. Por acaso é muito interessante. E levou-me a pensar, mais uma vez, quer dizer, eu quero até falar de ciência, mas estou a ser movido a falar. Acho que a Bíblia faz uma grande cobertura disso. No livro de nossos ouvintes que estão nos acompanhar, podem observar Miqueias 7, versículos 5 e 6. Miqueias 7, versículos 5 e 6. 5 e 6. Diz assim: não creais no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquela que repousa no teu seio, que deve ser a mulher, né? Guarda as portas da tua boca. 6. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Muito forte. Isto aqui é muito forte. Muito forte. Isto é muito forte. Eu tenho um amigo que já passou por cá, o Dr. Graça Paulo. Já. Quando ele tem confusão lá em casa dela, ele me conta, às vezes está com confusão. Eu pergunto, e o que você fez? Ele disse, vou fazer o quê? Eu durmo, porque a Bíblia já me falou que os inimigos do homem estão lá em casa. Então, a Bíblia nos adverte que essas coisas vão acontecer, mas a pergunta interessante é, por que acontece? Por quê? Bem, doutor Angelino já falou uma coisa, eu estou chamando doutor Tozé, doutor Angelino. É Tozé Angelino. Nós temos a liberdade em usar os dois. Todos os nomes. Ele deu os direitos. Ele deu, há pouco tempo. Então, o pecado é a base. Mas agora há uma questão científica que podemos também compreender. Existem dois grandes relacionamentos, que podemos destacar. Entre vários outros, tem dois fundamentais. Que é o relacionamento, o mais importante, que é o intrapessoal. Esse relacionamento intrapessoal, se for bem ajustado, se for bem trabalhado, temos sorte de andar, temos a bênção de andar calmos e tranquilos em todos os outros tipos de relacionamentos. É o relacionamento intrapessoal, onde eu conheço a mim mesmo. É você então, e você. É que muitos não se conhecem. É aquela de dizer, eu estou a reunir com a minha consciência. Eu reúno comigo mesmo. Agora imagina, precisamos saber quando é que eu me emociono, o que é que me faz feliz, o que é que me faz triste, a composição do meu corpo, o que é que eu como e me faz bem, e o que é que me faz mal, o que é que me dá longevidade, o que é que não. Quer dizer, é preciso parar para estudar tudo aquilo que vai em torno do meu próprio ser, o meu corpo. E esse é o relacionamento intrapessoal. É tão profundo que eu vou dar aqui um exemplo. Eu já dei uma vez aqui, mas eu vou voltar a dar. Muitos de nós não conseguimos ser bons maridos em casa porque não temos boa formatação do nosso relacionamento intrapessoal. Quando fomos pequenos em casa,
a mãe nos mimou de tal forma que não aprendemos a cozinhar, não aprendemos a lavar, não aprendemos a engomar. Quando nos relacionamentos com alguém para casar, pensamos que vamos à busca de uma empregada para ela estar a fazer, quer dizer, aquilo vira uma obrigação desta pessoa fazer, e quando não faz, ela já deixa de ser mulher porque não consegue lavar a roupa que eu quis, não engomou do jeito que eu quis, não fez a comida na hora que eu quis. Então, aí vira o problema, porque eu estou mal formatado. Mas se eu for bem formatado, desde que eu sou pequeno em casa, a mãe me ensinar, aliás, usar o meu solteirismo, o processo de ser solteiro, até porque o dicionário Webster traduz a palavra solteirismo em 3. Único, quer dizer que não há ninguém igual a mim, ninguém. Eu sou único. É só ver que os bilhetes têm impressão digital, os passaportes, é porque podemos ser gêmeos, mas ninguém é igual a mim. Então, único, completo, eu não sou alma gêmea de ninguém. A minha querida Ju, que eu tanto amo, está a me ouvir, eu não sou alma gêmea dela. E eu gosto dessa parte. Eu sou uma bênção completa para ela. Assim como ela é uma bênção completa para mim. Não vem mesmo se tornando um só, numa só pessoa. Somos um. Não sois almas gêmeas. Por propósito divino, temos coisas a complementar na vida. Somos um em propósito, um em ideias, um em fé, um em tudo para complementarmos o projeto de Deus. Malaquias 2, versículo 15, 16, aí tem a resposta toda sobre isso. Mas eu sou uma coisa que eu não perco, é a individualidade. Eu posso ser um com ela, mas a individualidade não. Eu sou um indivíduo, isso ninguém me tira. Há momento que eu preciso ser eu só. Aliás, até ela tem que respeitar eu como pessoa, não é? A individualidade. O que eu perco em viver com ela, eu só perco a privacidade. Não há nada disso de privacidade. O meu telefone a mulher não toca. Quem disse isso? Quem disse? O telefone a mulher não toca, o e-mail seu ela não sabe a senha, o cartão multicaixa a mulher não tem, as contas ela não acessa. E olha, eu conheço um casal, marido morreu, agora está a fazer 3 anos só para conseguir tirar o dinheiro daquela conta para pagar a escola do próprio filho dele. Porque o banal, quando viveu, coitadinho dele, ele quando viveu toda a vida, viveu tão orgulhoso que nunca pensou, ele nunca pensou que fosse morrer, tá a ver? Bem, voltando à vaca velha. Voltando à vaca velha. Então, esse relacionamento intrapessoal é dos mais importantes. Porque quando eu aprender a lavar, se a minha mulher estiver grávida e está a passar mal, eu não vou esperar que ela se recupere daqui a 30 minutos para poder lavar a minha roupa. Mas há homens que, mesmo sabendo tudo, mesmo sendo bem formatados assim, podemos dizer, depois que casam já não querem fazer. Querida, quero só dizer uma coisa. Quando você é educado, nós temos 3 coisas aqui. Temos educação, instrução e ensino. Quando você habilita alguém fisicamente a fazer alguma coisa, isso é instrução, né? Por exemplo, artes marciais, montar uma antena parabólica, fazer alguma... Eu estou a instruir alguém a conduzir o carro, eu estou a instruir alguém. Quando você faz com que alguém compreenda determinados assuntos da vida, você está a lhe ensinar. Você está a ensinar ele algumas coisas da vida. Mas quando você molda a moral da pessoa, quando você molda as faculdades intrínsecas da pessoa, que tem a ver com o seu ser, você está a educar a pessoa. É por isso que temos muitos instruídos e não educados. Você pode ensinar alguém a limpar o chão, mas não o educou, porque limpar o chão não é educação, é resultado de uma boa educação. Porque quando eu sei conviver bem com os outros, quando eu respeito a integridade dos outros, quando eu sei que o meio, o habitat onde estamos tem que ser preservado e eu sou parte integrante do processo da preservação, eu vou ser tão educado a ponto de contribuir para a preservação da sanidade no meio onde nós todos estamos inseridos. Teria muito mais a falar, mas vamos ainda deixar o Dr. Angelino falar também um pouco, por favor. É verdade. Sim. Normalmente os assuntos da família transcendem todo o tempo, né? Todo o tempo. É importante, e aqui subscrevo tudo o que disse o Dr. Adelino. Se eu me conheço,
Se eu conheço as minhas fraquezas e as minhas forças, certamente eu conhecerei o outro. Há um princípio filosófico muito falado, mas pouco usado em prática. Não faças ao outro o que não gostaria que te fizessem. Exato. Isso é profundo a partida, mas na vida real nós não utilizamos isso. Porque nós ferimos o outro de forma constante, de forma consciente e inconsciente. Porque há questões que são mesmo inconscientes. Uma bebezinha de 2 aninhos, ali no berço com uma bebê de meses, e de repente a bebê estica o braço e arranha a mais velhinha, e a mais velhinha dá uma chapada. Não, me arranhou. Uma bebezinha. Uma bebezinha. Ela não consegue ainda perceber que é uma bebezinha. Essas influências. Costumo dizer, eu tenho uma equipe de handebol em casa. Tem um conjunto de rapazitos e você precisa ver como gerir. Me pisou, me falou, amigo. Você olha para o mais novo e tá. Pisou. Geralmente os mais novos é que abusam. Pisou. Mais, e tu és obrigado a chamar o mais velhinho à parte e dar uma de moral. Não, você mais velhinho, entenda, o mais novo. Mas papai, ele sabe o que está fazendo. Mas você. Porque se os 12 explodirem, o papá está a conversar convosco, a mamãe vai vir com um mexarico e vai ser um papá. E muitas das vezes nós fazemos isso enquanto pais. Não para. Você, apanha os 2. Porque tanto um quanto o outro, os conflitos. Se nós nos conhecermos a nós mesmos, facilmente nós vamos conseguir gerir os conflitos. Precisamos, além de nos conhecermos, não é? E a doutora Adene falou do conhecimento intra, não é? E depois temos o inter, que é com os outros. Se nós conhecermos isso, nós vamos evitar muitos males. Eu às vezes chego e tenho algum aborrecimento com a esposa, eu olho e dentro eu vou explodir e depois? Como é que fica? Eu me casei para quê? Eu vou gerir isso por quanto tempo? Quero investir mesmo nisso. Mas depois é bom pensar que pode dar. Sim, a questão é uma doença, não é? Mas a doutora Angelina está aí no ponto mais. Eu acho que os nossos ouvintes deveriam prestar muita atenção a isso. Porque o defeito na formatação do caráter do relacionamento intrapessoal é que me faz com que eu não tenha limites. E eu vou criar problemas para mim mesmo, porque eu é que entrei no casamento e eu que passarei a gerir esse dilema. Ali está. Quem me obrigou a casar? E uma das vezes é interessante que a minha esposa também é muito, eu chamo muito para frente, né? Eu digo até para frente demais. Ela é quente, né? Eu chamo quente, é quente, é isso que quer dizer. É quente. Nem mulher quente. Há uma boa vantagem. Eu não disse isso. Não, você não disse. É o cunhado que disse. Eu quando chegar lá vou me desculpar para me darem comida. E água. Exatamente. Mas calma aí. Antes de começarmos a namorar, nós fomos amigos, muito tempo, mais de 1 ano. E como é que nós começamos a namorar? Mas não namoramos porque, para quê? Vamos ver o que vai. Ninguém nos obrigou nada. Exatamente. Decidimos namorar, decidimos nos apresentar, decidimos fazer pedido, decidimos nos casar, decidimos ter os filhos que temos. Mas assim, vamos nos estressar para depois fazer o quê? E os nossos padrinhos são jovens. Uma vez chamaram a filha, mas você nunca nos chamam, nunca nos reúnem, nunca. E ela perguntou, para depois fazer o quê? Depois da reunião, para eu voltar com o meu marido e vocês? Exatamente. Quer dizer, há coisas muito simples que a gente para, reflete, mas isso é para quê? Depois, ok, eu vou explodir depois disso. E sabias que isso é responsabilidade dos encarregados de educar os pais? Olha só, vou ler um texto em Deuteronômios. Deus diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor, vosso Deus, não é? É o único Senhor. Ele é o único, quer dizer, não há outro. Mas vê o que ele diz. Saiba que eu sou o único. Mas depois ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. Eu tenho aumentado lá mais uma parte minha que diz que e de todo o teu entendimento. Ama o Senhor. Mas agora vem no texto, diz que e estas palavras que hoje te ordeno, o que é que ele ordenou? Para que saibas que o Senhor é o único e deve ser amado acima de tudo. Mas diz que estas palavras que eu te ordeno hoje estarão no teu coração e as intimarás aos teus filhos. E delas falarás assentado à tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Diz que até colocarás
por sinal nos umbrais das portas. Quer dizer, o tempo todo. Fazer lembrar os filhos que eu sou Deus, eu sou único. E a nossa responsabilidade é eles educar. Por quê? Porque quando a componente divina entrar na vida das crianças, eles vão ter no seu caráter o temor ao Senhor. Da mesma sorte, quando eu ensino a criança a viver num sítio limpo, quando eu ensino a criança que não pode gritar, assim como eu estou a gritar aqui na rádio, né? Mas quando você ensina a criança que não se pode levantar a voz quando está a falar com os outros, é uma forma de mostrar respeito. Eu tenho dito nos meus filhos, você não é uma manada de bois para estar a andar em bandos, em grupo, criar staff. Para quê? Quer dizer, existem muitos princípios de educação. Quando os pais transmitirem aos filhos, eles crescem educados daquela forma, formatados daquela forma. Mas eles observam dos pais se há coerência na forma do pai falar. Por exemplo, eu não mando os meus filhos para as festas. Lá onde a música é tchucu, 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 vou te matar, Ele um dia vai vir me matar mesmo em casa. Eu não mando meus filhos para essas festas. Depois é festa de aniversário de um bebê, fez 6 meses ou 1 ano. A festa sai das 18 até às 5 da manhã. Isto aqui... E sem música infantil, não é? Isto aqui é aquela glutonaria que a Bíblia fala. Então, eu não educo os meus filhos desta maneira. E então, como é que eles vão ser formatados? Vão ser formatados a um viver que agrada aos anjos, que são os permanentes observadores deles. Os seus fiscais, o Espírito Santo, agrada, tem deleite na vida dos meus filhos, na vida da família. Porque o teu viver traz sabor. Não há ninguém que entre em contato contigo e diz que não sente falta da tua pessoa. É isso que se passa nas crianças, que é formatar o caráter dele, que vai fazer com que o relacionamento intrapessoal dele é um relacionamento saudável. Contagiante. Bom, contagiante. E a sociedade precisa desse repleto de valores. É isso que é o medicamento, isso é um antídoto contra o pecado. Vamos pegar esse antídoto, para aproveitarmos fazer um curtíssimo intervalo e já voltamos. Rádio Adventos 93.9. A sintonia da esperança. Você sabia que a sua mente também pode ficar doente? Sabe aquele cansaço, falta de energia e falta de vontade de fazer as coisas que antes lhe davam prazer? Isso mesmo, e para lhe ajudar a resolver estes e outros problemas que envolvem o seu bem-estar emocional, surge o programa Dose de Terapia, de segunda a sexta-feira aqui na 93.9, a sintonia da esperança. 93.9. Olá, querido amigo, já estamos de volta depois de um curtíssimo intervalo. Se só agora sintonizou, ali, você do outro lado, saiba que esta é a Rádio Adventos, a sintonia da esperança, e tem como frequência 93.9. Não se esqueça, 93.9. Todos os dias às 10 horas, o programa Mais Família, que é este que está a passar agora, passa no seu receptor. Então não perca temas sugestivos que passam por aqui. Hoje, por exemplo, estamos a falar sobre relações familiares e seus desafios. E em torno desse tema temos o Dr. Tosé Angelino e o Dr. Daniel Adelino a falarem sobre o tema. Então acompanhe, não saia dali. Dr. Adelino, esteve a falar antes do intervalo, não é? Falou aqui sobre o Deuteronômio e não falou o capítulo. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4, 5, 6, 7. Então vamos 6, versículo 4 até 7. Até 8. Até 8. Até 8. Okay. Bem, eu gostaria que voltasse a ler. Ah, é? Para o nosso ouvinte que só agora sintonizou. Eu vou ler. Versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não há outro. Essa já é minha ênfase, não é? Não há outro, ele é o único. 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Eu, como disse, eu acrescento mais uma parte minha. É de todo o teu entendimento. Mas lá em Mateus tem isso, então. Em Mateus tem. Eu estou a copiar de alguém, estou a copiar de Jesus. No 6. E estas palavras que hoje te ordeno
estarão no teu coração. Quer dizer, isso já é uma ordem, devem permanecer no teu coração. Faz-me lembrar o Provérbios que diz que escondi a tua palavra no meu coração para não pecar. 7. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Se der conta, os judeus usam as testeiras, não é? Ele tem assim uma coisa aqui no meio, e eles atam há uma fita que eles colocam assim na mão, e aquilo está cheio de escrito para fazer lembrar que o Senhor é o único. Mas o que é interessante é que o Senhor dá uma ordem e ele orienta que esta instrução deve ser passada. Se estudarmos bem a etimologia da própria palavra intimar, ele está a pedir que esta instrução seja não só ministrada, mas é que deve ser patente na vida dos teus filhos. E há bem pouco tempo temos uma conversa que eu gostaria que o Dr. Angelino voltasse a falar, para os nossos ouvintes também poderem ouvir, quando ele falava sobre a maneira como ele educa os seus filhos. Tem que existir uma filosofia única, uma única linha ideológica para orientar os nossos filhos. E desta linha tem que ter coerência, tem que ter a consistência. Nós temos que ser consistentes. Deixa eu só provocar aqui um assunto. Olha, quantos filhos de anciãos, pastores, hoje não vão à igreja, não adoram, não querem saber da igreja. Alguns são bêbados, algumas viraram prostitutas, embora uma prostituição clássica, é prostituição mesmo. Outros viraram bandidos de várias espécies. Alguém vai perguntar, mas prostituição clássica? Depois vamos explicar isso. Vamos explicar. Não podemos deixar dúvidas aos nossos ouvintes. Não podemos. Vou dar um exemplo. Uma menina, uma filha de casa, que cresce no temor do Senhor, mas por causa da incoerência dos pais, eu já estou a juntar tudo, e é isso que deturpa a formatação do relacionamento intrapessoal dos filhos. Porque o pai no altar prega uma coisa, o pai figura Deus como supremo, com princípios inalienáveis, mas na vida em casa, vem um namorado pobre, é banido, buscamos os textos bíblicos e mandamos todos sujeitar nesses textos bíblicos. Mas lá vem um banal que tem dinheiro, tem um carro bonito, dá um sustento bom em casa, ainda que ela tem a primeira mulher e diz que não, deixei ela porque nos desentendemos, eu deixei. Você sabe que à luz da Bíblia, aquilo é separação, não é divórcio, aquilo é separação. E também divórcio não existe para nós. Não. Aquilo é uma separação, e a separação, quando se separam, onde cada um vai não pode casar. Mas olha o que é que nós fizemos. Ele é rico, é aproveitar. Aproveita. Preparamos-nos para pedido, preparamos-nos para tudo, como se Deus tivesse... Não existisse nenhum problema com Deus. Nós estamos conscientes de que Deus detesta esse erro, mas entregamos os próprios nossos filhos, por causa da nossa inconsistência, acham que já é normal, porque sabemos que o pai também é um volúvel, a mãe é volúvel a aceitar, até porque a parte econômica está muito implicada nesse assunto, e aceitamos. Fizemos casamentos com nossos filhos, casamentos que na nossa consciência estamos bem conscientes de que aquilo deturpa a ordem divina. É visto mesmo como uma prostituição. É um contraste contra a vontade de Deus. É uma prostituição. Estamos a entregar os nossos filhos a uma prostituição. Deus chama isso de prostituição. Sim, isso é por causa do dinheiro. Isso está errado. Então, nós estragamos. Essa incoerência é que faz com que os nossos filhos, amanhã, quando tiverem poder de tomar decisões em suas casas, eles vacilam. Eles não seguem os princípios eternos de Deus. Ainda que são filhos de pastor, ainda que são filhos de anciãos. Encontram um ambiente bom e umas miúdas e uma bebedeirazinha aqui, um curtir aqui, um curtir lá. Ele abandona a igreja até porque o meu pai fica lá a pregar, mas o que ele vive em casa eu conheço. Ninguém mente aos filhos. Os filhos conhecem os pais. Doutor Angelo, por favor, eu deixo a palavra andar para ela. Está a aquecer e é bom. Eu estava aqui a apreciar e a fazer anotações. Eu costumo dizer que é sempre um aprendizado estar nesses estúdios e é de facto inspirador. Hoje a ciência, a cultura e as tradições dão-nos inúmeros tipos de família. Mas independentemente do tipo de família a que nós pertencemos, desde a mais restrita à ampla,
não é? Independentemente da perspectiva, a família precisamos encarar como um grupo de pessoas que comunga, né, os mesmos princípios e vive debaixo do mesmo teto e não só. Esta é assolada por influências, mas a base é aquele núcleo, é aquele grupinho. Correto. Eu estava a confidenciar aqui em off que a maneira como eu lido, não é, com a minha família muitas das vezes ficou reprovada pelos meus parentes diretos, não é? Porque há muita gente que pensa que os filhos devem andar e passear. Passa uma noite no tio Francisco, depois vai passar um fim de semana no primo uma João, festa ali e depois no vai para a festa da família e ele vai. O que aconteceu? Sempre que os meus filhos saíssem de regresso eu tinha problemas em casa. Eu já tinha a louça fora do espaço normal, eu já tinha a cama desarrumada, eu já tinha o comando de televisor fora do espaço normal, eu já tinha o caderno, a mochila de escola. E tu percebes que ele viu isso em algum sítio. Aqui em casa é assim e lá fora... E a resistência, a linguagem, a forma de se dirigir um ao outro. Percebes que há uma influência externa. Então eu e a esposa mudamos de estratégia. Vamos para onde? Vamos visitar os meus pais? Ok, vamos, todos. Passamos lá o dia, se for para passar a noite, passamos ali a noite e depois voltamos. Vamos visitar com os sogros, vamos todos. Ah não, mas os filhos assim vão pensar que estão ali descontrolados. Mas eles precisam saber que está a ser controlado. Eles são importantes. Ele precisa saber que... O filho precisa saber que está a ser controlado pelos pais até determinada altura. Costuma-se dizer que o hábito faz lei. Ok, então se esse hábito vai fazer lei para ele, então vamos. Então vamos fazer lei. Vamos fazer lei. Isso é visto às vezes como ser algo radical. Sim, a sociedade não aceita muito e tudo mais. Essa maneira de às vezes até educar. amigos, meninos, mais uma inconfidência, 2, 3 semanas atrás, na igreja, depois do culto, apareceu um senhor e tal, pai dos amigos do filho. Mano, tudo bem? Tudo. Mano, tudo assim. Olha, eu sou o pai do fulano, amigo dos teus filhos. Ok, muito bom. Eu queria fazer um pedido no mano. Tenha bondade. Eu queria, o meu filho completa anos na quarta-feira e eu liberei que eles fossem ao Belas e ver um filme. Então eu queria convidar os teus filhos também. Para irem também. Os meus filhos nunca foram ao Belas sozinhos. E esta que está a indicar tem 13 anos. Quem vai gerir as finanças, quem vai dar o dinheiro, quem vai o transporte. Esse é eles só. Eu vou pedir só desculpas, né? Parece que não está a dar para se conter. Está a falar coisas que o mundo precisa aprender isso. Precisa. Desde as nossas famílias, os nossos filhos não são mobílias para até serem emprestadas, vão ali. Não importa se é dentro do seu da família ou não. Os meus filhos, para se moverem, primeiro, quando os teus fizerem anos, eu já tenho uma orientação em casa. Vocês vão comprar presente, antes ou depois da festa, vocês terão que ir presentear o aniversariante, não é? Chegam lá de forma cortês, vão dar o presente, vão abraçar, vão sentar uns 5 minutos, conversar e sair. Para aquela luta aí, daquela confusão, porque alguns pensam que sem as batidas lá de música o aniversário não ocorre. Tá vendo? Então, aquela confusão, eles não vão ser submetidos àquilo. Quando crescerem, se um decidir ser pródigo, pode andar os seus caminhos. Mas como lhe eduquei no temor do Senhor, vai voltar. Amém. A Bíblia diz isso. Amém. Porém, enquanto estiver no meu teto, eu só vou intimar aos meus filhos os princípios de Deus. Essa coisa de andar e dormir na casa dos outros, sabe o que é que falaste? Uma coisa muito interessante. A linguagem muda, a percepção muda, os gostos mudam. Na casa dos outros assistem aquilo, eles são assim, começam a ver pornografia, porque lá quem vê pornografia... Eu ouvi um menino que estava a falar sobre masturbar-se. Todo o tempo nunca falou sobre isso, mas agora que começou a visitar umas províncias, voltou, parece lá, lhe contaram que, olha, você pode não namorar, mas olha, eu faço isso. E ele começou a ver isso, então veio e abriu-se, eu faço isso, o que o ancião acha sobre isso? Eu disse, essa tua coisa de andar visitar muitos teus primos, andar muito, dá nisso. Quero só vos fazer lembrar que essa coisa de dormir na casa dos primos, que muitas meninas foram apalpadas. Sim. Pelos tios, pelos primos. Precisa-se ter muito muitos cuidado, então. começaram a ter a vida sexual ativa por causa dessas coisas de passar a noite na casa dos irmãos, dos primos, etc. Então, eu preciso pôr ordem na minha casa. Instruir os meus filhos
Como vão viver? Como vão andar? Olha, concordo perfeitamente com o que o doutor Ângelo está dizendo. Continuando, e aqui já a terminar mesmo, o senhor queria que os meus filhos pediram, não como o pai do Leo é muito sério, papai vai lá você pedir para eles não, eu não posso patrocinar desorganização para os meus filhos. Correto. Eles podem ser convidados a almoçar em casa, almoçam no sábado convosco e voltam para casa. E vão então, com alguém. Tão simples quanto isso. Yeah. Tão simples quanto isso. Precisamos coordenar a nossa família. Doutor, quero só dar um tipzinho quanto a essa conversa. Existem escolas inclusivas que deviam ser núcleos para a promoção da educação, que parece que os próprios que estão em frente a dirigir, por lhes faltar esse pendor da educação, também programam coisas que às vezes ferem a nossa mente, a nossa consciência. Nota só, os meus filhos estão numa escola que programaram uma festa de gala. A festa literalmente iria começar 0 hora. Literalmente, 0 hora. Meninos de quantos anos? Os meus filhos, não importa a escola não pode ter isso. Escola não é para isso. Eu vejo escola onde vai um dançarino e ele fica com boxas lá, dançar o duro com boxas. O que você está passando nas crianças? A escola, eu há bem pouco tempo vi a discussão em torno de cabelo, não cabelo. A nossa palavra é única. Se a escola continua a ser o instrumento que Deus utiliza para reger as boas normas da sociedade, para instruir as crianças o caminho reto para viver em harmonia com os outros, para orientar aquilo que é o caminho certo que devemos tomar para uma sã convivência em comunidade, então a escola tem que ser um bom filtro. Um filtro que... Aquilo que na tua cultura, o cabelo na tua cultura pode crescer até 2 andares. Isso não é na tua cultura. Mas você está integrado numa sociedade onde tem uma mixigenação de culturas. A tua não vai abafar as dos outros. Aí vamos ter que ter a civilização. O que é civilização? É um padrão aceitável de viver na conjuntura. Por isso é que nós nos civilizamos no falar, no vestir, no comer, no andar. Aquilo é que torna uma cultura. Depois até fica uma tradição nossa. Nos revemos todos ali. Mas cada um individualmente na sua cultura, na sua tradição, vive do jeito que quer. Por exemplo, os mumuilas metem mulambo e andam com as nádegas todas fora. Mas não vamos ter um ministro andar com as nádegas fora. Ele, quando vem, ele vai civilizar-se. Ele tem que adotar o padrão aceitável da nossa sociedade, porque ele não é dominante. Tem outras também que devem ser respeitadas. Mas esse é o nosso padrão. E quando atingirmos esse padrão, chamamos-nos civilizados. Quer dizer, saímos um pouco do nosso nutshell e começamos a chegar num nutshell onde a gente consegue conviver com os outros, até estrangeiros. Conseguimos. Desprezamos a nossa cultura? Não, de maneira nenhuma. Só aperfeiçoamos um pouco para podermos acomodar outros também. É só. É das instituições mais convencionais e mais equilibradas, devia ser a escola. E eu quando vou para a escola dos meus filhos, bom, eu sou professor já há algum tempo, e felizmente as escolas onde os meus filhos estudam conhecem-me, sabem que eu sou professor, e às vezes não, doutor, a professora, não, calma, eu pago. Eu não posso patrocinar a má educação para os meus filhos. Não, o menino, tendo em conta, nós podemos... Não podem empurrar. Não podem empurrar, isso eu faria em casa. Ele é meu filho, sim. E eu gostava muito de exigir um pouco mais acima da média. Eles deviam fazer isso. Dar um pouco mais acima da média, porque é meu filho. Então, qualquer invenção que ele trazer, eu saberei que é invenção. Primeiro, eu tenho uma relação muito próxima aos meus filhos, cada vez mais, graças a Deus. E eu conheço a ciência da educação, o comportamento, qualquer alteração, apesar da escassez do meu tempo, mas eu consigo perceber. E graças a Deus tenho uma mãe muito atenta. Então eu não vou pagar uma propina para me desorientar, eu pago para me ajudar a orientar. Eu não posso pegar o filho e colocá-lo numa escola e permitir que a escola faça dele o que quiser. Não. A escola perdeu também, um dos programas nós falávamos mais ou menos sobre isso. A escola vai perdendo o foco, vai perdendo a essência, porque nessa febre de marketing, vamos aquilo que as pessoas querem, não o que as pessoas precisam, e acabam abrindo. E essas escolas que referiu aqui a doutora Adelino,
as tenho como as escolas sensacionalistas, não é? Elas atraem muito. E você vê os filhos, não, papai, eu quero estudar no colégio X. Por quê? Ou porque o vizinho também estuda, ou porque ali pode meter brincos, ou porque ali tem sempre praias, ou porque ali tem sempre atividades. Tu percebes que não tem nada a ver de... Tem uma piscina na escola. Exato. E há muita nudez. Exato. E eles gostam de estar ali. Então podemos encarar isso como uma das causas para os desafios nas relações familiares também? E que eles tiram dali para a família? E se me permite responder agora a começar nessa questão, é as influências. O grande desafio que a família tem hoje é as influências. E quando uma família não tem bases, não sabe o que quer, então perde-se. Até mesmo na igreja nós temos influências negativas. Na igreja. E esses grandes desafios. Na igreja. Ela traz. E quando tu lhe pedires referência, ele vai de facto apresentar uma referência. Olha só. É pessoa a referência dele. O povo de Deus tem uma cultura. Nós temos uma cultura. Eu, por exemplo, sou timbundo, mas quando eu me batizo, eu começo a ter contato com princípios eternos de Deus. E eu começo a ser parte integrante de um reino, o reino celestial. Começo a aprender a vestir como o céu aprova, começo a aprender a comer o que o céu aprova para assegurar o meu bem-estar, a minha saúde, começo a lidar com os outros de forma que o Espírito Santo é que me orienta, é que me dirige. Ninguém é mais civilizado que o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que é recomendado para nos ganhar destas faltas todas que nós apresentamos. Por isso é que quanto mais convivência com o Espírito de Deus tivermos, mais seremos agradáveis aos outros. Mais, quer dizer, tornamos-nos bons cidadãos, tornamos-nos bons funcionários, bons membros de família, bons em tudo, porque o Espírito é que nos aperfeiçoa. Agora, há uma coisa interessante. Eu quero falar para os pais que estão nos ouvindo. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Não são nossos. Não são nossos. Nós haveremos de os apresentar a Deus. E Deus vai nos cobrar se nós trouxemos esses filhos à vida e nunca os orientamos como deviam andar para um dia serem apresentados como triunfo diante do Senhor. Muitos pais estão a criar problemas para os seus próprios filhos. Muitos pais. Nota, não enfatizamos, não cuidamos da educação das crianças. E quando estou a falar da educação, não estou a falar de colégios. Não estou a falar das escolas públicas. Estou a falar a principal escola em casa. Dizia bem o doutor, há pais que dizem, faça o que eu prego e não faça o que eu faço. Está errado. Tem que existir coerência porque os filhos aprendem de nós. Eles olhem, vem que o pai ora. Vem que o pai canta, vem que o pai medita na palavra do Senhor. Eles veem que o pai, quando resolve coisas, ele primeiro pergunta o que Deus faria. Eles sabem que o pai depende de Deus, eles sabem. Respeita a mãe, o pai respeita. O temor do Senhor é observado em casa, tem um altar em casa. E eu quero falar para um pai que não conhece Deus. Eu sei que você essa hora deve estar a pensar que estamos a falar coisa do outro mundo. É normal pensar isso. Mas, pai, tenha a sua coragem de aperfeiçoar um pouco o teu conhecimento naquilo que são os preceitos divinos para a gestão da família. Deus tem plano com todos os pais. Ele quer apoiar os pais que estão a passar por dificuldades. Os filhos estão nas drogas, os filhos estão no mundo da promiscuidade, os filhos estão mergulhados no pecado profundamente. Deus tem um plano para você. Deus compadece com a tua dor. Deus compadece com o seu sofrimento. As tuas lágrimas todas as noites, Deus ouve. Tem orações que são, sem você dar conta no teu coração. Senhor, eu gostaria com meus filhos. O Senhor ouve. Só quero lhe pedir uma coisa. Desenvolva um relacionamento íntimo com Deus. Fale com Ele as tuas preocupações. Fale com Ele a tua dor. O Senhor vai lhe ajudar a ser cada vez um pai melhor. Como dizia o doutor Angelino, não é a escola de pai. O único que pode te aperfeiçoar é Deus. É só Deus. E Deus é quem criou o ser humano. A espécie humana é Deus que criou. O manual de como reger o ser humano só está com Deus. Todo aquele que anda pela ciência, a ciência vai nos aborrecer em algum lugar.
Todo aquele que depende do dinheiro, o dinheiro vai nos aborrecer em algum lugar. Enquanto temos tempo de formatar o relacionamento intrapessoal dos nossos filhos, para que quando crescerem não saiam desse caminho, sigamos o Provérbios 22, versículo 6. Instrua o menino no caminho, quer dizer que o pai já lá está, no caminho em que ele deve andar, para quando crescer, ele nunca se desvia desse caminho. E o tempo é este. O tempo é agora. O tempo é este. Referências, eu falo muito de referências. Nós precisamos ter referências. O pai deve ser também referência para o filho. Deve ser referência, deve ser reflexo o pai deve ser, até eu diria, o pai deve ser reflexo da sua referência. Sim. Okay. A referência da família deve ser Deus. Yeah. Okay. As famílias devem ter uma espécie de contrato. Eu faço isso. Estamos a começar um ano novo. O que é que vamos fazer? Ética. Yeah. Ética familiar. Ética. O que é ético para nós? Vamos aqui discutir. Estar a vestir assim, para nós é... Até mesmo, desculpa, sou doutor, eu sei que tu lhe cortar, mas há umas filhas até que dizem assim, eu vou te queixar no teu pai, porque vocês não são assim. Estás a ver? Fere até a moral da sociedade, andar fora dos padrões da família. Exatamente. Nós não casamos à toa. Nós não nos associamos à toa com pessoas. Exatamente. Nós temos um padrão. Aquilo que é ético para nós vamos a angariar. Aquilo que não é, nós nos associamos com essas coisas. E a falsa modéstia de que a relação familiar deve ser algo liberal, em que deve ser contextualizado. O pai é amigo do filho, a mãe amiga. Né? Mas isso é possível sem ultrajes. Sem ultrajes. Porque o que não é correto é quando nós, enquanto líderes de família, enquanto pais, aqui falamos, insisto, estamos a falar de família porque tudo o resto tem como base a família. Se nós não sabermos o que queremos para a nossa família, se nós não temos projeções a curto, médio e longo prazo para os nossos filhos, qualquer influência vai afetar o relacionamento familiar. Nós estivemos numa atividade, numa das províncias, eu e a esposa, e viemos de carro. Tivemos mais de 12 horas de viagem. Mas nós tínhamos compromisso dos nossos filhos irem para aquela cidade também para visitar os avós. Vou pedir que viessem 2. Tenho um agregado de 7, mais ou menos. O senhor é rico. Graças a Deus. Graças a Deus. E quando eu liguei para a olha, está a vir ali, a equipe, prepara porque a equipe está a vir. Quem está a vir? Fulano, toda a família? Sim. Mas eram só 2. Precisam trazer logística? Não é uma questão de logística, né? Mas a mãe não saiu daqui antes de ontem. Sim, ela vem com eles também. Mas já são grandes, 14 anos, põe no autocarro. Não. Não pode acorrentar. Não, ele não está a acorrentar. Não é acorrentar. Eu conheço os meus. Doutor Angelino, mais uma vez, por favor. Tenha bondade. Eu cresci no Lubango. De manhã cedo, 5 horas, meu pai nos fazia acordar. Sabe como? Para estudar a lição do dia. Bem, quem não entende o que é lição, os adventistas do 7º dia têm todas as manhãs pedaços de lições bíblicas para estudar em família. Nos faziam acordar. Sabe como é que o meu pai fazia acordar? E se o pai está a me ouvir, eu quero lhe agradecer. O meu pai pegava na água do tambor. Tínhamos já um tambor. No Lubango, tirava água e o pai primeiro passava, acordem para a lição. Ele ia à sala. Olha, até naquele tempo a lição era feita na igreja. Eu até não entendo por que não fazíamos em casa. A lição tinha que ser na igreja, sair de casa, passava perto dos bandidos, arriscar. Até passamos naquele rio Caculuval descalço. Nós tínhamos que ir para... Mas era todos os dias da vida. Quer dizer, não importa se está descalço, mas tem que ir. O pai canta, vai para o quarto de banho. Quando ele for voltar, vocês não acordaram, ele vos acorda com água. Eu dizia, o dia que eu ser grande, o pai vai ver, vai me conhecer. O pai vai ver. Hoje, depois de tanto ser formatado naquele viver, aprendi a disciplina. Aprendi a buscar Deus em primeiro lugar. Aprendi que Deus é supremo e soberano. Aprendi a depender desse Deus. Comecei a perguntar como é que o meu pai jovem consagrava a vida dele a este exercício e encontrou saída. Meu pai é feliz. Meu pai ele pode não ser rico, mas é próspero na fé. Ele tem uma vida próspera. Eu olho para ele como um modelo de felicidade. Então, se eu quero ser feliz hoje, eu vou seguir os passos do pai. Hoje sigo
Sem dúvida, porque eu vivia assim. E sem esforço algum. Cresci assim. Pois é. E eu entendo hoje que afinal o pai investiu no melhor. Hoje temos coerência. E o meu pai nunca mudou, nunca disse, não, agora vamos fazer a lição às 9, porque... Não. Buscar a Deus em primeiro lugar pela madrugada. Sacrifiquem o vosso sonho. Sacrifiquem o apetite de dormir. Deus tem que vir em primeiro lugar, buscar a Deus. Olha, o nosso tempo já foi. O nosso tempo já foi. Então, a mim só resta mesmo agradecer pela vossa presença. O programa esteve muito bom. Eu espero que os nossos ouvintes também venham. Bem, esperamos que haja mais tempo lá para frente para podermos debruçar muito bem. Essa relacionamento intrapessoal, só falamos ainda da fase embrionária em que os pais têm a responsabilidade de cultivar isso. Falta falar o que é mesmo esse relacionamento. Teremos. E o que e o estrago que isso causa na sociedade. Teremos. E já prometemos aqui aos nossos ouvintes, nós teremos. É só continuar nessa frequência em outras edições que terá, sim senhora, terá. Então, queridos doutores, muito obrigada pela vossa presença. Muito bem. E queremos contar, porque, olha, já ficou a promessa. Ficou. Precisamos mesmo, não podemos deixar os nossos ouvintes aguardando, não é? Então, em próximas edições já poderemos falar um pouquinho mais do que faltou dizer hoje. Okay. Então, querido ouvinte, muito obrigada pela sua presença e pela sua atenção também, pela sua agradável companhia. A mim só resta agradecer e dizer que o programa Mais Família teve a coordenação de Zacarias dos Santos, supervisão de Soraya Laureano, técnica e sonoplastia de Luciana Mucage, produção e apresentação de Conceição Calete. Tchau e até a próxima edição. Estamos aqui, partilhando o amor de Jesus, que sua cruz o motive a orar, e a cantar conosco esta canção, alegria de vê-lo aqui, usa forte o meu coração, sinto amor que nos une então, neste aperto de estamos aqui, partilhando o amor de Jesus, que sua cruz o motive a orar, e a cantar conosco esta canção, alegria de vê-lo aqui, usa forte o meu coração, sinto o amor que nos une então. Família, uma instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Mais Família.